E aí, gente, pessoal, uma novidade. Venho comentar um pouco sobre as minhas composições e tava aqui em casa assim, cara, eu quero compartilhar com as pessoas sobre aquilo que eu escrevo, sabe? Sobre aquilo que tem saído de mim, sobre algumas coisas que eu observo e a partir de mim eu dou minha interpretação musical. E a primeira música que eu quero falar foi minha última música que eu escrevi. O nome dela é Lamento de um Jonas e sou muito suspeito porque essa música na verdade é uma das minhas preferidas porque ela vai falar do meu livro preferido da Bíblia, que é Jonas. E para mim foi uma satisfação enorme ter feito essa canção. Só a minha esposa me viu feliz quando eu terminei o processo, que foi complicado. E o nome dessa música é Lamento de um Jonas, porque ela é de fato um lamento. Um lamento não necessariamente eu falar de coisas ruins, mas o lamento ele é um meio de expressão, sabe? Ele é uma expressão de de determinada coisa que aconteceu, sabe? E eu acredito que o lamento ele é mais verdadeiro, sabe? Ele não maqueia tanto, mas ele fala um pouco do que se passa dentro do coração de cada pessoa, sabe? Quando você está lamentando algo, lamento a Deus. E essa música é um lamento de um Jonas, porque às vezes a gente se pega como um Jonas sendo trabalhado por Deus, sabe? E essa música, eu já comecei a falar um pouco dela, né? Mas essa música, ela é a partir da visão de Jonas, né? Daquilo que ele passou quando ele recusa a ir para Nínive, quando Deus diz para ele ir, né? Ordena, porque aquele povo estava em pecado. E ele vai pro outro lado, né? Tipo, ele meio que ignora. E eu costumo perceber, já ouvi muitas pessoas falando, já também cheguei à minha conclusão, que um profeta, ele necessariamente ele é um amigo de Deus, porque um profeta conversa com Deus, é íntimo de Deus e Deus conta coisas para esse profeta. E essa provavelmente não era a primeira missão que o Senhor tinha para Jonas. Então, quando o Senhor fala com Jonas, Jonas ele já sabia do Deus que ele servia, ele já sabia o amigo que tinha, o Deus que ele tinha. E ele sabia que ele era cheio de misericórdia, apesar de toda a sua justiça, ele tinha misericórdia. E ele vai para o outro lado, ele ignora, mas você não pode se esconder de Deus, a gente não pode se esconder de Deus. E a trama, ela se inicia nisso, sabe? De Jonas ali na embarcação e, tipo, Deus chacoalha e pede pro povo lançar ele ao mar. E aí a música vai falar que eu pedi que me lançassem, porque o caos era tão grande e as pessoas estavam tão desesperadas que a única solução era atirar ele no mar. E assim a galera fez e, tipo, ele foi engolido por um peixe grande, a palavra vai dizer, né? E do fundo do abismo, acredito que ele estava muito desesperado ali dentro daquele peixe. E do fundo do abismo ele clama por socorro, ele se encontra com o seu próprio eu ali, tipo, ele clama de fato, ele pede por socorro, ele grita alto e tem lá, né, a palavra tem a oração que Jonas fez. E aí Deus, com sua infinita misericórdia, fala para ele voltar para Nínive. Vá, conclua a missão que eu lhe mandei no início. E lá o povo, eu vou usar essa palavra, absurdo, né? O povo do nada se arrepende. Porque é o seguinte, não sei se vocês estão ligados, mas em outras situações, como a Babilônia, Sodoma e Gomorra, povos que estavam em pecados e o povo não se arrependia, enfim, e Deus chegou e fulminou aquele povo. No caso de Nínive, o povo estava muito pecado, entranhado e, tipo, quando Jonas fala, o povo repentinamente se arrepende, do rei ao mais pobre. E Jonas, ele fica de frente com a sua própria ira e sua própria fúria, porque
como assim? Ele já sabia, e ele diz assim, né? Por isso que eu não queria ir, porque eu sei que o Senhor tem muita misericórdia e tal. E aí ainda tem mais um estresse lá com a, com a lagarta, né? A lagarta começa a comer a árvore lá que cresce por cima de Jonas, se eu não me engano, uma aboboreira. E Jonas ele fica zangado e Deus ele fala: você não plantou essa árvore e você se estressa porque num dia ela aparece, na outra ela some. Por que que eu não poderia ter misericórdia daquelas tantas mil pessoas que tem em Nínive? E aí Jonas é desfacelado ali, tipo, no fim das contas, Deus ele queria trabalhar tanto Nínive, né, questão do pecado, do perdão, beleza, mas Deus ele queria trabalhar o seu servo, Jonas, o coração dele. Deus queria de fato o coração daquele homem transformado e eu acho um texto fantástico, sabe? A primeira vez que eu li aquele texto eu olhei assim, o quê? Caraca, que negócio doido. E tipo, eu dei um pouco dessa minha visão na música, sabe? Acho que o final ele termina com isso, né? Eu não entendia, mas agora eu percebi que tu limpava o meu coração. Deus estava fazendo uma faxina. E aí, ah, esse título de música, ele foi escolhido porque às vezes a gente se vê como um Jonas de fato, sabe? A gente está como um Jonas e Deus ele nos coloca em situações para trabalhar o nosso coração. E aí a pergunta que fica é: o que Deus está trabalhando no teu coração agora, sabe? E essa é um pouco da minha interpretação sobre a canção que eu fiz, né? Sobre o texto em que eu gosto, né? Mas agora eu deixo para vocês o que vocês pensam quando escutam essa música, sabe? O que ela comunica para vocês, se é a mesma coisa que eu, ou se Deus fala com vocês de forma diferente. E é isso, pessoal. Eu vim falar um pouco dessa canção. Para mim, ela é um marco, né? Para mim, falando de realização, né? E ela tem me abençoado muito, muito, muito. Espero que ela abençoe o maior número de pessoas possíveis. Beleza? E é isso, gente. Eu venho trazer outros dias aí comentários sobre outras canções que eu fiz, né? Sobre outras canções também que falam muito comigo, sabe? Que não são minhas, mas deixa aqui esse registro de lamento de um Jonas, beleza? Valeu. Eu não entendia, mas eu compreendi. Sim, eu percebi que tu limpava